Começar? Bora lá, pessoal? Vamos? Boa noite, mais uma vez. Obrigado pela presença, Sociedade de Exploradores de Parques. Terceira reunião, hoje é dia 23 de setembro de 2022. É sempre bom falar, né? Pessoas do futuro. Estamos em 23 de setembro de 2022. Tema hoje, para variar, né? A gente gosta pouco de polêmica, né? A gente vai falar sobre D23, a exposição, a D23 Expo, né? E aí, para variar, eu fiz a minha tosquinha apresentação só para servir como base para a nossa conversa. Tá legal? Para dar uma contextualizada. Mas, antes de mais nada, alguém quer falar alguma coisa? Boa noite. Tudo certo? A gente estava de papo aqui no Esquenta. Certo? Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Luiz. Boa noite. Vamos lá, deixa eu me achar aqui. Bem, vamos lá. Tá aí, né? Eu adoro, eu sinceramente, mesmo não indo, né, como não fui esse ano, eu adoro as artes, né? E foi muito louco, essa entrar começar até a puxar o assunto. Eu estava crente desde o ano passado, que ela acabou sendo adiada, né? E eu estava crente que esse ano, gente, você ia falar da D23, ia falar de 100 anos da Disney, mas o tempo todo. Tá, tudo bem, lá na entrada, eu até trouxe a foto aqui para mostrar para vocês. Tem sempre, tipo uma escultura, um display lá, principal, na entrada, né, na High Convention Center, e era Disney 100, que é a logo, né? Mas achei que a exposição lá, mas achei que isso ia bombar 100 anos. Tudo bem, ainda não é esse ano, é ano que vem, 2023, mas achei que era a hora que ia falar muito. Tá? Apenas minha impressão, tá aí a arte, eu gostei, a arte, eu não sei se eu fiquei o tempo todo olhando, falei, isso é um S? Ou é só uma brincadeirazinha assim? Vocês veem alguma coisa nisso ou é só uma bossa de um S assim? Vocês veem alguma coisa? Eu não vi letra nenhuma, não. É só um raio. Tá pior ainda. Que bom. Não tem nada, não. Tem nada. Mas você vê que certo? E você vê que mesmo a Disney tá. Acho que vai ser uma das coisas que a gente mais falar hoje nesses resultados da D23 é a falta de imaginação, que esse logo, essas cores, tudo lembra os 50 anos do Walt Disney World. Então, quer dizer, por 100 anos, eles também estão usando mais ou menos o mesmo design visual dos 50 anos do Walt Disney World. Eles estão muito sem criatividade, cara. E sabe o que me incomodou? Porque eu acho que até em 2019 tinha essa pegada de Visa também. Mas, cara, sabe o que? Aquela coisa... Para quem é do Rio, né? Estação do estação do metrô, Botafogo, Coca-Cola. Sabe aquela coisa meio de... Sabe? Visa, pelo amor de Deus, está muito destaque. Eu fico pensando, poxa, a Disney precisa disso, sabe? Não sei, a Disney é tão grande. Não sei, me incomodou um pouco essa estranhíssima parceria com Visa. Me incomoda. Vamos lá. Bem, para começar, né, D23 Expo, D23 Expo, mas que venda D23. Quem aqui faz parte do D23? Bem, D23 é um clube oficial da Disney. A caixinha desse ano aqui, tá ficando escondido pelo cenário. Agora tá assim. Com o meu nominho aqui. Greg sabe, né? Assim, eu faço parte desde o início de 2009. É caro, assim, tipo um luxo, né, gente? Você morre em dólar, no fundo, para receber 4 revistas de luxo, entre aspas. Eu adoro as revistas, eu adoro os textos, inclusive, delas. Vale a pena. No fundo, aqui pensando no Brasil, né, Greg? Eu não sei a tua opinião, Greg, até queria saber. Eu adoro porque é um luxo. Todo ano eu pago, morro em dólar e tal, para receber as revistas e, principalmente, o que o Greg mostrou agora, tem sempre acho que um brinde, né, Greg? É um kit de souvenir, né? Eu acho que, se você for pensar o que eles entregam, pensando no preço que você pagaria nos parques, meio que sai no 0 a 0. Porque, por exemplo, esse ano veio uma coleção de pins, um pin relativo a cada parque, uns pins gigantes, assim, bem grandes, tag de mala, teve um outro pin do Mickey Aviador, e a revista é uma revista bem grandona, papel especial, então é uma revista de luxo mesmo. No ano da pandemia foi legal porque tinha muito evento online que a gente podia participar, evento exclusivo com os Imagineers. Então, para quem está distante, no Brasil, eu acho que era mais interessante.
Mas, para quem não mora nos Estados Unidos, não pode participar dos eventos que a D23 organiza lá, acaba sendo um luxo mesmo e que fica lá no limite do que é razoável se pagar por uma coisa que você gosta muito. Então, assim, no fundo a gente sabe que eles estão lucrando muito em cima da gente, né? Eu acho que Greg, mas eu tava feliz. Mesmo que seja caro, fica tranquilo que tem coisa mais cara ainda, tipo o Clube 33, né? Pois é. Ô, Bruno, eu não sei se vocês conhecem essa história ou não. Eu vou dizer o que eu sei, mas para saber se é o que se vocês sabem também. Mas o que eu li uma vez é que a ideia da D23 Expo, quem praticamente coordenou a montagem dessa ideia da D23 Expo e do próprio fã-clube foi a Zenia Muka, né? Que era a chefe de comunicação na época. Para quem não sabe, ela foi a chefe de comunicação do Michael Eisner, né? Depois o Bob Iger doido e ela parece que já conhecia o Chapek, não quis continuar com o Chapek, deixou ele para lá, mas ela teria montado esse clube, né, D23, por causa da grande influência que tinham os blogs e os sites de fãs, né, sobre Disney, e que a própria Disney começou a perceber que, dependendo da época ou do assunto, que às vezes surgia alguma polêmica, a Disney perdia o controle sobre a circulação desse tipo de informação. Para quem não lembra, teve aquela campanha Save Disney, né, na época do Roy Disney, do sobrinho, da época de tirar o Mike Wise, isso teve muita força na internet. Então, quando o Bob Iger assumiu, parece que surgiu uma discussão interna lá no departamento de comunicação de que a Disney deveria ter um diálogo muito mais próximo com os fãs. Então, deveria ter uma forma de ter uma revista, uma publicação, ter site, ter eventos, poder aproximar mais, também para melhorar a imagem também de alguns executivos que têm mais proximidade com esse público, que é o caso mais dos parques, dos filmes e o próprio CEO. E para não fugir muito disso, a gente ficou sabendo, pelo menos eu fiquei sabendo agora, que após a D23 Expo, houve um jantar, né, preparado do Bob Chapek com um grupo de donos de blogs e de sites de fãs, justamente para tentar estreitar, melhorar um pouco mais a imagem do CEO. Então, pelo que eu vi, foi uma coisa que partiu realmente lá do topo mesmo dessa diretora de comunicação que já saiu da Disney. Quando o Bob Iger saiu, ela também saiu. Bem, me colocando como cobaia dessa história, eu sou muito facinho para qualquer trabalho de marca, especialmente Disney. Antes da D23, a minha relação com Disney era por conta de Imagineering, e desde Descaseras que eu estudo, leio tudo. Quando surgiu a D23, gente, para mim foi uma maravilha das maravilhas, não sei, em relação a Greg e tal. Então, assim, eu passei a me envolver muito mais com Disney por conta da D23. Eu fui a 3 eventos, fui a D23 de 2015, eu fui a Destination D de 2016 e a D23 de 2019. E, assim, o que me fez, e foi exatamente, óbvio, né, gente, a propaganda que vinha toda por conta de tudo, de site e de mídia social do D23. Então, comigo, eu sou facinho. Eu não sei em relação a Greg. Greg, você é facinho em relação a D23? Você sente essa coisa? Olha, vontade de ir aos eventos eu tenho bastante, mas eu nunca participei de nenhum dos eventos que eles organizaram. Então, tô cadastrado lá desde 2018, então já tem algum tempo que eu acompanho, participei de muito evento online e fico juntando essas memorabilias que eles mandam todo ano para a gente. Então, até já anunciaram que ano que vem vai ser uma estatueta do Mickey da comemoração dos 100 anos do Walt Disney, né? Então, que achei bonito, eu já estava pensando se valeria a pena, no ano que vem falou, pô, vai vir a estátua do Mickey aqui. Eu nem tenho 2 dezenas de Mickeys em casa, porque eu não vou deixar de ter mais. Mas eu acho que, com relação à velocidade de comunicação, eu acho até que não é uma coisa tão intensa, porque a revista é trimestral, né? Então ela não tem notícia tão quente, apesar de estar sempre focada em algum lançamento da Disney, a matéria principal. E só que, de certa forma, o conteúdo ele já vem, de certa forma, um pouco datado, porque a gente recebe atrasado, porque chega no Brasil 1 mês depois ou 2 meses depois do lançamento.
Mas, como você falou, Bruno, as matérias são muito boas, são muito detalhadas, eles têm acesso à produção, né? Então, eu acho que tem informação de set, de equipe de engenharia, de estúdio de animação, que você não vê em outros lugares. Então, realmente, eu acho que é um conteúdo que ele é diferenciado da revista e que parece que a própria comunidade meio que protege isso e não vaza isso muito para fora, até por meio que a sensação de que a pessoa, estou pagando mais que os outros para ter acesso a isso e não vou vazar. Eu até já cheguei a procurar assim, edições anteriores da Disney 23 digitalizado, assim, isso não existe. Ou, assim, não existe, quer dizer, não encontrei. Mas eu procurei bastante. Então, se você quiser ter acesso às edições da 23, você tem que ser um assinante e você tem que ter sido assinante para ver as edições do passado. Então, acaba que a própria comunidade se organiza de forma a ser um clube meio seleto, assim, você paga pelo direito de ser exclusivo. Beleza, isso é meio besta assim, né? Mas a gente acaba pagando para muita coisa, né? Então, eu acho que é uma forma de juntar as pessoas que têm um interesse maior que a média no conteúdo da Disney. A Disney ganha uns trocos a mais em cima disso e a gente recebe algumas gracinhas deles em troca, né? Aliás, falando em revista, quem é um pouco mais velho deve lembrar da Disney News, né? Que era a revista que existia antigamente, que eu gostava também. Essa você encontra digitalizado no site lá do Archive. Muitos deles você encontra para quem quer ver o material antigo de parques e filmes, tem material bem legal. E sabe uma revista, Selby, que eu gostava, acho que, não sei se foi era publicada em paralelo, sei lá, a Disney Magazine. Disney Magazine, né? Exatamente. Não, porque tinha Disney News também, acho que tinha. Também, é mais antiga. Nossa, mas a Disney Magazine eu tenho, acho que umas 10 edições. A Magazine aqui. chegava aqui no Brasil em bancas, né? Pois eu encontrava exatamente. em bancas. Pô, eu encontrava importado. Eu tenho umas aqui que são Disney News Magazine, que é meio que as duas coisas. Caramba. Eu não sei se é. Que eu achei um site assim com cadastro gigante assim de muita coisa. Porque eu acho que a Magazine foi o desdobramento da News, né? Começou como News, aí depois ela virou mas é uma revista boa e ela chegava no Brasil, né? Então eu tenho algumas. Eu tenho também. Bem, beleza. D23 deu origem à Expo, né? Aí, bem, essa é a estátua que vai ser distribuída para os sócios do ano que vem, esse Mickey prateado aí. Essa imagem grandona, foi o Guilherme falou, é desse ano, a da de baixo é de 2019, e aí eu procurei uma imagem legal do show floor, porque eu coloquei ali, tá? Fica o Anaheim Convention Center, é um centro de convenções, que fica literalmente do outro lado da rua da Disneyland, do Disneyland Resort. Então, gente, assim, amo Disney World, mas uma vez tendo conhecido a Disney de Paris e a Disney de Anaheim, cara, essa história de você poder, do outro lado da rua, andar um pouquinho, tá dentro de Parque Disney, voltar para o hotel, sendo da Disney, ou hotel pertinho ali, como é Harbor Boulevard, etc. Putz, meu Deus, eu amo desesperadamente. Ainda mais quando tem D23. Você vai para o parque, para o hotel, do outro lado da rua também tem a Anaheim Convention Center, é um sonho dourado, cara, é uma maravilha. E aí tem um show floor, tá? Então imagina, gente, imagina uma Bienal do Livro e tal que tenha, né? Aquele espaço imenso, cheio de sei lá, pavilhõezinhos e tal. Se a gente, por exemplo, então foi 2 vezes, 2015 e 2019, vou ser bem sincero, a experiência do show floor, tá? Desses pavilhõezinhos. Alguém aqui já foi a CCXP em São Paulo? A CCXP, pensando em experiência, né? No ator, cara, é muito, mas dá de 10 na D23. De boa, mas assim, dá de 10. Pensando em experiência, sabe? Nossa, acho que foi a última vez que eu fui em 2019 nessa CXP, né? E, gente, tinha quem foi, né? A experiência de Game of Thrones, pelo amor de Deus, era maravilhoso, assim, era... Nossa, não chega... Ou seja, é legal o show floor, mas, por exemplo, CXP é muito melhor. São 3 dias, sexta, sábado e domingo, e sempre com a estrutura, sempre começa com o Disney Legends, né? Que é o hall da fama da Disney, que a cada ano eles escolhem personalidades ligadas ao universo geralzão Disney para colocar no panteão da fama, né?
E muita gente Nos legal últimos já. 2 eventos, esse Disneyland está bem marqueteiro, né? Vamos falar a verdade, né? Esses últimos eventos. Antigamente eles eram mais cuidadosos para escolher as lendas, né? Qualquer Mas um agora que pisar lá já está é, ganhando o crachá. não pisou agora, o filme estourou, é Disney, é lenda Disney, né? Então, não, esse ano teve o Chris Montana, né? O produtor musical. Todo ano tem, né? Mesmo nesses últimos tem, mas eu considero que muitas escolhas desses de 2019, desse ano, são bem marqueteiras, né? Para dizer o mínimo. Ô, Ele Selby, tem pelo menos Grandes você viu uma. estrelas de Hollywood, né? E aí é gente É, que leva mais publicidade para o evento e acaba ofuscando muito o pessoal que está trabalhando na criação das histórias. exato. Uhum. E tem o show floor. Aí começa a questão pegada San Diego Comic Con. Para quem não sabe, San Diego, né, não sei exatamente, acho que foi a primeira, assim, a primeira Comic Con ainda é a mais importante, e tem essa pegada mesmo, com show floor e painéis e tal, só que é com todo mundo junto misturado, não é só um estúdio, todo mundo junto. E tem grandes auditórios, né, na High Convention Center. Que é o principal, acho que cabe 7.000 pessoas, que é onde acontecem os painéis principais dos parques, Disney Legends, do Disney Animation, Marvel, Star Wars, e esses grandes. E aí, acho que foi até alguém que comentou aqui, tem uns... gente, igual centro de convenções, tem uns salõezinhos menores, onde tem painéis menores. Eu, em 2015 e 2019, participei de todos esses grandalhões. Mas o que eu curti muito, mas muito, foram esses painéis menores. É muito legal, porque tem muito menos gente, porque não preciso nem dizer, né, gente, que tem uma fila mega monstruosa para você participar desses painéis gigantes, e você virar a noite na fila, e às vezes você não consegue entrar, né? Mas os painéis pequenos valem a pena. Bruno, eu tive uma experiência Pode muito falar. parecida na CCXP aqui mesmo, né? Acho que eu já fui em 3 CCXPs e é a mesma coisa. O hall principal lá, onde tem os principais painéis, o Cinemark, sei lá, que é absolutamente impossível, virou nível Comic Con San Diego, né? Mas tem uns dois salas menores onde tem painéis incríveis e, cara, eu me diverti horrores em alguns desses painéis menores que não tem fila, você praticamente chega e entra e era o mesmo esquema. E muitas vezes você aprende muito mais, para o fã, você aprende muito mais história e detalhes nesses paralelos, né? Sim. Os painéis da Imagineering, painéis com autores dos livros, painéis com animadores veteranos ou com gente que está em produções recentes. Então, muitas vezes o painel, para quem é fã, o painel paralelo, esses menores, são melhores do que os principais. Nossa, eu acho que em 2019 eu fui em 2 ou 3, um deles era específico, estava Don Reno, então foi muito legal. Em 2015, de Imagineering junto com a Marvel, quase também um toco de um quadrinista, porque o cara estava dizendo, nossa, aqui era muito importante circular as revistas, HQs pelo mundo da Marvel e tal. Aí no final eu cheguei e falei, olha, eu consigo ler essas revistas porque essas revistas têm versão digital. Nossa, mas o cara quase me expulsou, do tipo, como assim você vem falar de edição digital? A gente que é quadrinista gosta de quadrinhos em papel. Eu falei, amigo, qual é isso, amigo? Você vai perder público pensando dessa maneira. Então é legal, porque nesses painéis pequenos você consegue interagir mais, né? Com os palestrantes, os painelistas e tal. É bem legal. Vamos lá. Acho que o Arjuna escreveu alguma coisa aí no chat aí. Arjuna, sim, você pode falar, tá? Você não precisa só escrever, não, viu? Ela colocou. Acho que chegou a época dizendo que a lenda é a D23 com novidades concretas. Acho que está chegando perto disso. Está chegando perto disso. Aí eu coloquei algumas fotos bem legais dessa aí do meio de 2015, da esquerda 2019. Aí eu fui como parte de imprensa, né? E aí eu participei de umas coisas, né? Vocês estão vendo essa foto aí do Bob Iger? Pô, eu consegui participar em 2015 de uma coletiva com o Bob Iger, então foi muito legal, consegui. Aí à direita tem o Bob e o Joe Rohde, que é a pessoa do Imagineering, eles fizeram com a imprensa um tour no pavilhão lá do show floor, antes de inaugurar a Shanghai Disneyland. Aí foi muito legal. Ali à direita, lembra, Sérgio, que eu comentei com vocês? Que eu fiquei no Grand Califórnia.
E aí eu estava sentado e, de repente, o Richard Sherman sentou com a esposa e com uma senhora da Disney e tal, eu em frente. Eu falei, cara, vou tirar foto porque esse momento é histórico, né? Então, é um momento em que está todo mundo por lá. Gente, Los Angeles, né? É muito fácil para a galera de Hollywood e tal, tá por ali. Tanto que todo mundo fica perguntando por que não tem a D23 Expo em Orlando? Um dos motivos principais é literalmente deslocamento, gente. Tá? Eu sei de coisas tipo Harrison Ford, que eu vi em 2019, 2015, sei lá, ele participando dos painéis. Ele mesmo falou, daquele jeito dele, que ele só foi porque ele era perto de casa. Porque se fosse outro lugar, ele não ia, não. Ele falou Nosso depois. mal-humorado favorito, né? Ele falou, na entrevista. O que você tá achando? Eu adorei aqui perto de casa, por isso que eu vim. Tipo, né? Então, uma experiência bem legal, né? Bem, dito isso, Felipe, você me ajuda nesse processo? Greg também? A galera? Vamos? E esse Vamos painel, lá. essa foto, meu Deus do céu. O painel é a Boundless Future, né? E, mais uma vez, criam nomes para os painéis. Tem toda uma marketagem em cima dos nomes, né? No fundo é apenas o painel das coisas de parques. Uhum. Eu adorava até esse ano, né? Aí que começou. Porque, assim, em 2015 eu estava lá, anunciaram Star Wars Galaxy Z, Bob Iger, de repente. Não teremos apenas um, teremos 2. Aí eu falei, uau! Aí todo mundo... Aquilo ao vivo. Foi fantástico. Nossa! Aí tem essas coisas, né? Vamos começar a analisar lá de 2022, Felipe, Greg, vamos? Vamos lá. Então, primeiro, Disney Cruise indo para a Austrália, Nova Zelândia, Fantasmic, né? Disney World. Esse painel aí, existia, né? essa foto aí que o Josh D'Amaro ele encerrou o painel com isso aí, a Boundless Future. Cara, o Josh D'Amaro é um desgraçado que ele arranca leite de pedra, ele tenta fazer parecer que uma coisa grandiosa quando as coisas na verdade são minúsculas. Então esse painel para mim foi basicamente isso. Se você começar a pegar tudo que tá aí, né, ele fala, é o plano de 3 anos, mas esse primeiro ano que é 22 já tá acabando, né? Mas aí você perdeu o que eu falei aqui quando eu entrei, que eu falei o Josh D'Amaro conversando com os Imagineers e a Jennifer Lee, né, que é a presidente da Disney Animation, parecia professor fazendo prova oral com aluno que não sabe a resposta, sabe? Você inventa o que você tem, enrola aí, porque você não tem que falar, então enrola aí para ver se o pessoal engole. A Ju, minha esposa, fala assim que, cara, acho que o Josh D'Amaro ele fez o ensaio desse painel um dia antes, aí ele falou, cara, tá muito curto, não tem porra nenhuma, pelo amor de Deus, alguém me faz uma arte conceitual de qualquer coisa para eu jogar aqui. E foi aquele final lá. Mas se você começar a pegar todos esses itens, nossa, olha o nosso Boundless Future. Se você ticar realmente o que é importante disso aí, é só Tron. O resto é tudo já estava anunciado até, né? Que já estava anunciado, que já está 6 anos anunciado. O resto é tudo migalha, cara. Gente, a Space Mountain virar da eu falei pro Bruno, o painel em si ele foi tão anticlimático que até as artes e a maquete da Splash Mountain, que ok, é uma novidade, eles mostraram antes do painel. Já estava o animatrônico do Zootopia também mostraram antes do painel. Então eu não entendi por que eles anteciparam muita coisa antes do painel. E, aliás, e muitos desses detalhes, como vocês falaram, mesmo o Tron não é novidade. Eu estou experimentando o Tron lá, né? Eu achei assim, faltou eles mostrarem o que está em obras. Por exemplo, a árvore da família Robson na Califórnia está em reforma. O que está acontecendo lá? Ninguém sabe. Mickey e Minnie's Runaway Railway na Califórnia. A fila é uma atração que uma parte dela é diferente da de Orlando. Não falaram nada. Tem uma arte que foi exposta antes, também não mostraram nada. Então, eu acho que foi um painel muito anticlimático por conta dessas coisas que estão fazendo obras, né? Play Pavilion, no época, está em obra. Neverland, lá aquela área do Peter Pan nova em Tóquio, que nem citaram, parece que não existe aquilo, né? Não. Só existe Frozen, né? E tá incompleto ainda esse slide incompleto. Aí. Sim. E em Paris, que corre aí, que uma executiva lá de Paris disse que eles não querem fazer a Galaxy Z lá em Paris, que parece que vai ser um outro plano, mas também não falaram nada sobre isso.
Então, ficou muito estranho mesmo. Falaram assim, ó, não vamos falar do que a gente está fazendo, então vamos pegar aí o que dá para falar do que já tem, né? Mas acho que tem uma coisa, Selby, que acho que... não sei se para todo mundo ficou claro isso, mas assim, tirando a Tron... Bom, o Journey of Water também, mas esse aí, pelo amor de Deus, nem conta. Mas quem esteve aqui no último painel que a gente falou da Epic Universe, do meu chilique contra a Disney, dizendo que a Disney precisa aumentar a capacidade dos parques, precisa aumentar atrações dos parques existentes para aumentar a capacidade para absorver esse público, né? O Tron, desse tudo aí que a gente está olhando, se você pensar bem, é a única que é uma coisa nova, é uma nova atração para aumentar a capacidade. Todo o resto, ou é retematização, né? Ou é derrubar para fazer um novo no mesmo lugar. Então, assim, eles não estão fazendo justamente o maior problema deles, que é conseguir absorver o público dentro do parque. O Juna tá com a mão levantada aí, Juna, manda ver. Cara, boa noite, pessoal. Parece que a Disney tá com vergonha do que eles querem apresentar. Tá entendendo? Eu não sei se é por falta dos famosos Imagineers mais parrudos que foram saindo, mas a gente tem a sensação que os caras estão com vergonha do que vai apresentar e estão apresentando de uma forma rápida para ninguém perceber e segue o jogo. É lamentável isso aí. Mas eu acho que isso aí até tem um pouco a ver com a carta de despedida do Joe Rohde, quando ele aposentou. Eu lembro dele comentar que ele via que, no futuro próximo, ele não ia conseguir se envolver em um projeto de grande porte dentro da Disney. Então, não fazia tanto sentido ele continuar, né? Então, foi uma das coisas que motivou a aposentadoria dele. Então, eu acho que, assim, naquele momento, que foi 2 anos atrás, mais ou menos, a Disney não tinha uma visão de futuro de algum projeto grande. Não vai ter um projeto grande para agora, 2023, 2024. Se eles forem começar a pensar em alguma coisa, estão começando agora, que é coisa para daqui 4, 5 anos. Então, se a Tron era uma montanha-russa que estava pronta, que era só copiar, eles levaram 6 anos para fazer, mas acho que, Greg, acho que é um lance, é isso que você está falando, cara. Não sei se é a falta de criatividade da atual corpo de Imagineers da Disney que está fraco, ou se eles não têm mais voz e todas as decisões vêm top-down, vêm de cima para baixo falando faz isso, não importa o que Imagineering está querendo criar ou não. Não dá para entender se é puramente mercadológica a decisão deles, do tipo, isso aqui dá dinheiro, então a gente faz, isso aqui não dá dinheiro, a gente continua ganhando dinheiro sem fazer isso, então não vamos gastar dinheiro para fazer isso, vamos só cobrar mais pelas mesmas coisas. Dá a impressão que é isso, sei lá. Me parece muito mais segurar o orçamento mesmo, cortar gasto, que foi bem no momento da pandemia, suspende tudo que está fazendo e tenta focar em algumas coisas que dá só para dar uma disfarçada, uma repaginada no que já existe. E a pandemia foi a desculpa perfeita para eles fazerem todas essas falcatruas que eles estão fazendo com a gente. Não importa que a receita está sendo recorde nos últimos meses. Exato. Rodrigo, levanta a mãozinha. Vamos lá. E para ver como eles estão nos iludibriando, você vê aqui na linha de 2022, eles colocaram lá Fantasmic Returns em Walt Disney World, ou seja, Orlando, mas não divulgaram a data. Em compensação, em 2023, cadê o logotipo do Happily Ever After que vai voltar? Cadê? E se você pensar, até agora, desde a pandemia, eles não reabriram ainda o Blizzard Beach. Tá fechado o parque. Já passou o verão, eles tinham que ter aberto esse parque pro verão. Eles não reabriram. Você falou isso no podcast. Falei. E não tá aí. Sabia que eles nem falaram disso também. E a gente não tá nem falando daquelas atrações que eles já falaram no passado. Eu imagino que o Bruno tenha feito slide só daqueles itens que foram esquecidos no passado, aí, né, Bruno? Sim. O Selby tem uma teoria para isso tudo. Selby, você pode dizer agora qual é a teoria? Eu tenho colado aí no que o Felipe... Eu ia deixar para... Achei que vocês iam falar disso mais tarde, mas o Felipe ele já meio que iniciou a conversa, né? A Disney tem que maximizar dinheiro agora. A verdade é essa. Você tem até uma entrevista do The Hollywood Reporter que o Chapek ele é pressionado a falar sobre a questão da gourmetização de todos os eventos que tem na Disney, né? Por que tudo está reajustando? E ele fala assim, não, a gente vai até onde a demanda aguentar. Se a demanda aguentar tal preço, a gente vai e tal. E aí ele critica o que ele chama de superfãs, que seriam os portadores de tickets anuais, né? Que
são aqueles que acabam consumindo menos produtos, eles vão lá, sei lá, 1 hora, ficam poucas horas e não vão em restaurante, ou não compram produtos, tal, e eles podem ganhar mais vendendo os tickets avulsos, aí com o Park Pass, enfim, tem tudo isso aí. Mas o que fica claro quando você vai olhar os números e quando a gente olha o que está acontecendo nas notícias das concorrentes, é que a Disney ela tem uma dívida muito alta para pagar e isso tem a ver com uma, digamos assim, entre aspas, herança maldita deixada pelo Bob Iger, nosso insensado Bob Iger. Por quê? A Disney ela não pagou ainda a conta da Fox, que foram os 70 e tantos bilhões lá que eles compraram a Fox. Isso é um ponto. Eles ainda não conseguiram reverter em filmes como eles fizeram com a Marvel, com a Lucasfilm, com a Pixar. Esse é um ponto. Eles não pagaram ainda essa conta. O Disney Plus, a plataforma ainda não foi paga, porque eles ainda estão investindo ainda maciçamente em novas produções, porque os serviços eles ainda estão todos separados. Né? Você tem o Star Plus de um lado, tem o da Indy, são todas plataformas separadas. Então, essa conta ainda... Então, eu vou chegar aí. Ah, tá, desculpa. Aí, o que acontece? Pandemia, que é o que o Felipe falou. A Disney recebeu o empréstimo do governo, porque todas as grandes empresas receberam. Então, você olha eu vi o número da Disney. Ela estava baixo, assim, estava com coisa de 20 bilhões, 15, ela aumentou para quase 50 bilhões de dívida que ela precisa pagar. E agora é que vem o negócio. Semana passada eu estava lendo sobre a Comcast, né, Universal, que está fazendo aí o Epic Universe, e o senhor Bob Iger, quando assinou a compra da Fox, tem uma cláusula muito curiosa ali no meio. Por quê? A Fox era dona de 33% do Hulu. E os outros 33% sobraram para a Comcast. Essa cláusula diz que a Disney tem prioridade na compra desses 33% obrigatoriamente até o início de 2024. E o Bob Chapek, ele fala que faz parte da estratégia de consolidação do Disney Plus ter os 100% do Hulu. Ele precisa ter. E a conta que diz essa matéria que eu vi, acho que foi na Variety que eu li essa matéria, diz que hoje o valor desses 33% está na casa dos 27 bilhões de dólares. Sendo que a cada ano, eles falam que está aumentando o número de assinantes, então a gente, pelo menos creio, que vai valorizar até 2024 e a Disney vai pagar mais. Então, o que circula, o que eu vi, inclusive, né, de amigos também que têm contato lá dentro, é que a Disney teve que segurar tudo, segura tudo que é grande projeto, porque a gente precisa arrumar as contas para pagar o Hulu em 2024, junto com toda essa dívida que tem de Fox, Disney Plus e dívida da pandemia que eles têm que pagar de volta para o governo americano. Né? Então, o Chapek, ele está com uma... Por isso que eles estão tirando água de pedra dos parques para pegar tudo que tem de grana, de tal, que estão falando agora em reajustar a Disney Plus e tal, porque a Disney ela precisa de dinheiro para 2000. E, lógico, tem todos os outros problemas, que o Fantasma que eu já falei. O que circula é que eles estão com dificuldade para contratar também alguns funcionários aí de algumas... De alguns postos, né? O Tron também está com dificuldade também com fornecedor, que eu não entendo como que tem tanta dificuldade assim com a Universal fazendo a obra rápido, né? Mas, assim, a gente sabe que a Disney tem projetos de expansão para o Magic Kingdom, porque é um parque que realmente precisa de expansão e não de substituição, como disse o Felipe, que até então a gente só teve substituição, mas o Animal Kingdom também precisa de novidades, mas eles não podem anunciar. A grande verdade é que eles têm alguns projetos, mas não pode falar nada, não pode fazer, porque teria que segurar essa grana, precisa fazer uma engenharia toda econômica para poder compensar lá em 2024, se for esse preço mesmo que foi falado. Agora, além disso tudo, quando o Bob Chapek assumiu, dizem que havia um gasto muito exacerbado nos departamentos. Inclusive, a Imagineering dizem que tinha uma farra de grana lá dentro. Né? Então, parece que isso também contribuiu para que muitos Imagineers desses veteranos que a gente tanto conhece, que tinham contratos também mais gordos, né? Se a gente
vê a lista, né, muitos deles se aposentaram, né, nesses últimos tempos. O Joey Rod, que fez o do Runaway Railway também, vários deles saíram. E eles falam, saíram por quê? Porque eles fizeram uma limpa no departamento e eles precisam controlar despesas agora, e por isso que tem um senhor lá, um executivo, quem conhece a organização deve saber, que é o Kareem Daniel, que está abaixo do Bob Chapek, que é quem praticamente é o guardião de todas as contas dos departamentos. Então, Kevin Feige, você quer fazer um filme da Marvel? Traz aqui o orçamento que eu quero ver o que você está gastando. Então, quer dizer, eles tiraram a autonomia dos chefes dos departamentos, de parques, né? Então, e por isso que a gente está tendo muitas... A própria decisão de mexer no Harmonious, dizem que tem a ver também com isso também, porque como é um show que tem dificuldade de campo de visão, né? Dependendo de onde você está no parque, parece que há vários restaurantes que estão registrando menos reserva. As pessoas estão jantando menos nesses restaurantes porque você não consegue ver o show. Você pode ver que aquela área da França, né, que é premium, né, onde tem geralmente eventos ali, né, na frente do pavilhão da França, não dá para ver o show direito, né? Então, e mesmo a desculpa que a Disney teve de não, a gente vai pôr aquela estrutura fixa porque vai ser mais econômico do que ter as barcas, né, que eles montavam todas as noites. O que eles falam é que o gasto é praticamente o mesmo e que continua tendo problemas de manutenção, porque até o chafariz que eles diziam que ia ficar durante o dia lá, né, ele não funcionou do jeito que tinha que funcionar. Então, eu acho que a gente vai ver muitas mudanças aí que tem a ver com essas experiências, muito calcado mesmo na contagem das moedas mesmo. Eles querem maximizar tudo, falar, ó, o show não está funcionando porque o pessoal não está jantando, então vamos mudar o show. Ah, mas custou milhões para fazer a estrutura. Não importa, vamos mudar porque não estão consumindo. Então, o Bob Chapek, a gente não comentou aqui, mas ele foi vaiado, né, no painel do Lendas, né? Ele até foi esperto, porque logo em seguida ele falou, vamos aplaudir quem está no palco, aqui tinha os personagens e tal. Mas a verdade é que depois que eu li, eu fui conversar com pessoas lá de Orlando e o pessoal fala que é bem por aí mesmo, que é uma coisa meio desesperada de dinheiro e veio num timing complicado, porque você imagina, eles vão comprar o Hulu e vão pagar o parque da Universal, né? Porque a Hulu é da Universal, eles vão pagar os 27 bilhões. Então, aí o quinto parque aí, ó. Aí, ó. O quinto parque tá aí. E o que eu acho, assim, o que eu acho mais doido é que... desculpa, Greg, pode falar. Oi. Não, sou eu. Tá, essa questão de necessitar do dinheiro, beleza, faz parte, mas será que é o momento para a Disney estar comprando essas brigas políticas que a gente conversou na outra vez com o DeSantis, que eu acho que eles perderam uma série de vantagens que eles tinham lá na administração do terreno, pelo menos foi o que eu li aqui que o governador da Flórida tirou, inclusive pagamento de impostos, essa briga com parte da base de fãs deles por conta das posturas ideológicas que a Disney está tomando, por mais que eles estejam tendo receita, porque tinha uma demanda reprimida por causa da pandemia, porque os preços estão mais altos, será que eles não estão atirando no pé da base futura deles, de fãs, que é a razão de ser, que é quem sustenta o negócio, especialmente eles precisam de tanto dinheiro num cenário de médio prazo? Eu diria que tem um breaking point aí entre o quanto que eles podem aumentar o preço para quem é muito fã continuar pagando e o quanto que os que não são tão fãs vão parar de pagar. Assim, eles estão testando a gente. Eles estão testando nós e eles estão vendo até onde a gente vai. A hora que a gente parar de pagar, a gente parar de ir, aí eles falam, opa, peraí, agora vamos segurar. Mas enquanto eles estão aumentando, a demanda não diminui, eles acham sempre que eles podem aumentar mais. Então é o público que dá a carta branca para eles cobrarem quanto eles quiserem. O Chapek ele deixou muito claro isso, assim, nós estamos testando a elasticidade da demanda. A gente aumentou, as pessoas aceitaram e estão pagando. Vamos reajustar no começo do ano? Só que é o seguinte, lógico que eles estão aproveitando uma demanda reprimida, que é a demanda do pessoal que não viajou na pandemia. Sim. Até a própria CFO lá, Christine McCarthy, ela deixa implícito isso. Ela fala assim, eles não sabem se, sei lá, segundo semestre de 2023, se vai continuar tão forte como a gente está vendo agora. Então, eles estão tentando fazer o máximo de lucro agora, porque eles não sabem o que vai acontecer mais para frente.
Agora, o que eu sei, que eu acho que aí sim a gente pode até brincar aqui de conjectura, é que, assim, pelo que foi dito no não anúncio, é que eles sabem que duas coisas eles precisam fazer. Uma é mexer no Animal Kingdom, porque o Animal Kingdom precisa ter novidade no parque, porque é um parque com pouquíssimas opções ali de atrações, e precisa expandir o Magic Kingdom, porque o Magic Kingdom ele hoje é o parque mais saturado. Você não consegue fazer mais coisas ali, por exemplo, na Main Street, se fizer uma parada ali noturna, com o número de pessoas que tem ali, não tem, você precisa expandir o parque, né? Então, eu acho que fica meio implícito também, embora eles não tenham anunciado com concretude, eu acho que a Disney sabe que precisa ter a expansão no Magic Kingdom, porque é um parque, ele é diferente, por exemplo, da Disneyland, que eu concordo com o Bruno, eu acho que quem conhece a Disneylândia de Paris e a da Califórnia fica muito impressionado, porque a Disneyland ela é menorzinha, né? Ela é menor do que o Magic Kingdom, mas ela tem uma variedade tão grande de atrações que ela acaba distribuindo muito bem. Então, às vezes, o parque está lotado, mas você vai numa fila, a fila tem 40 minutos. Eu sei disso porque eu fui no Natal, uma semana antes do Natal, você pegava a fila de 40 minutos, meia hora, filas que no Magic Kingdom seriam de 1h30, 2 horas, né? Por quê? Porque tem variedade de atrações, tem muito mais, né? Então, por exemplo, Adventureland, que na Califórnia tem um Indiana Jones, né? O Indiana Jones Adventure, falta uma atração dessas grande na Adventureland do Magic Kingdom. O terreno tem. Antigamente teve até o projeto lá de uma montanha-russa que eles queriam fazer ali. Então, tem terrenos para fazer isso em volta do Magic Kingdom. Eu acho que isso é muito necessário, porque, infelizmente, o parque está muito saturado. Não tem como você colocar... Mesmo, você pode ver... Felipe foi aí nos últimos tempos, mesmo com o Parque Pass, o parque está lotado. Quer dizer, de reduzir o quê? O Parque Pass usaram como desculpa para reduzir a lotação, não reduziu. O Parque Pass ele só serve para eles calcularem a quantidade de cast members e economizar no quanto que eles vão pagar de cast members. Logística, exatamente. Diminuindo os cast members de uma maneira inacreditável e deixando um serviço a desejar, vale ressaltar. Uhum. O problema é que, apesar disso tudo, desculpa, Bruno, é que nós somos, como dizem por aí, né? Nós somos Kengas da Disney. Eles vão subir o preço e a gente vai pagar. Vai pagar. Não tem jeito. Posso dizer vou dizer uma coisa só sobre essa coisa que a gente fala muito, que eu acho que para o fã, eu estava assistindo uma live com fãs da Inglaterra, né? Eles também estavam reclamando isso, assim, puxa, não tem nada para a gente, né? E o inglês é famoso por ter férias longas, né? Eles ficam lá 2 semanas, mais de 20 dias de férias, né? Mas a verdade, o que eu vi também, né, o pessoal comenta, é que hoje a Disney ela não está interessada, ela não está focada no turista estrangeiro. Ela quer pegar o turismo quente interno. Para ela é esse hoje, porque até historicamente é o americano mesmo quem mais visita, né, os parques. Mas hoje ela não está... Se você vai reclamar, os ingleses vão deixar de virar, os brasileiros não... Não, enquanto a demanda estiver quente para os Estados Unidos, a novidade é para esse público, né? Então, tem que se entender por isso. Eu fico muito ligado dessa arte aí cheia de coisas, entre aspas, né? O que me atrai mais hoje em dia, gente, eu olho para os parques dos Estados Unidos, eu vejo, e disso Luiz Otávio, que ele pode falar com propriedade, que conhece os 3 parques da Ásia, eu vejo as coisas acontecendo muito mais em Tóquio, Disney Sea. Em Hong Kong, gente, a parte de Frozen, né? Inaugura logo. E me atrai muito mais hoje quando eu olho as coisas que já existem de Xangai, né? A Tron original, Piratas do Caribe de Xangai, mesmo a Avenger Campus de Paris, gente, pelo amor de Deus, né? Coloca no chinelo a micro área que construíram no California Adventure, né? Então é muito louco. Eu vejo isso aí, eu olho muito mais para o exterior, dá muito mais vontade para o exterior. E eu queria comentar só de 2 pontos também, essa Lighthouse Point 2024, tá ali, que é mais uma ilhazinha, né? Me corrija se estiver errado, no mesmo esquema de Castaway Cay, que é uma ilha de Disney, e muito louco isso, porque em 2019, Joe Rohde, eu estava lá, ele apresentou com mais estardalhaço, deu uma espécie de confusão depois, né? Questão ambiental e tal, tiveram que atrasar, e veio pandemia e mais.
E é Cotino que se fala mesmo, gente, que é a comunidade que tem do lado, é Lighthouse Point, que é a primeira de várias comunidades pelos Estados Unidos, de casas pré-fabricadas, com a pegada, mas que não é aquela pegada nem Celebration, nem o original, comunidade Epcot. É um negócio da Disney de condomínios. No fundo é isso, né? Então, vai morar numa casa projetada por um Imagineer. É por aí, é por aí. Então, são esse tipo de coisa, Lighthouse Point, Cotino e tal, que fora o exterior me atrai também. Quando eu vejo, gente, Jonathan Warren no Epcot, que a gente sabe, né, gente, que vai ser um trequinho ali, e faz um escândalo de Jonathan Warren. Gente, aí embaixo, 2022, até o Felipe estava falando aí do primeiro item à direita. Gente, é para colocar Mandalorian e o Grogu andando, né, fazendo parte do Galaxy's Edge, Disneyland. Isso é a coisa que se coloque numa arte dessa? Uma coisa desse tamanho? E detalhe, não pode ir para Orlando, né? Não pode, né? Orlando não é por enquanto. É uma maluquice isso também. Não, e assim, por mais que seja legal, por exemplo, o Hatchbox Ghost na Haunted Mansion, porra, é legal pra caramba. Lógico que é, pra quem é fã, eu sou pirado pela Haunted Mansion, mas, cara, isso não é um anúncio pra você fazer uma D23 como se fosse um puta de um big deal, sabe? Não, Felipe, porque o cara tem migalha, o cara não tinha o que falar, ele tinha que pegar qualquer coisa ali. Felipe, tá ocupando mais espaço do que Tron, né? O Hatchbox, ele tinha que ter entrado como entrou na Disneyland. Quer dizer, ele entrou dentro da celebração ali como um plus. Ali, ó, um dos itens da festa é esse. Agora não fizeram assim, né? Pois é. Gente, a Lina Bell, mais uma amiguinha do Duffy. Ô, gente, entra como item aí 2022, mas não dá. Aí fica puxado, né? É pedir demais da gente. Alguém comentar tem uma piada? Só contar uma... Não sei se a gente vai comentar as áreas, você vai comentar depois os que foi dito. Esse é o último slide ou você vai mostrar mais? Não, tem 12 slides. Mas pode falar, Célio. Não, eu só vou antecipar a piada, porque a piada é boa. Quando eles anunciaram lá... Anunciaram não, né? Não anunciaram, né? Zootopia, né? Pro Animal Kingdom, começou a ter muita conversa, né? Não, mas não pode porque não abriu ainda na China, né? E as atrações que abrem não abriu em Paris antes da Disney comprar, né? Assim, o parque, mas os parques chineses, as atrações têm que ter os 5 anos, né? A exclusividade, né? Falei assim, não, em Orlando não precisa se preocupar, porque se eles anunciarem agora, até eu inaugurar vai dar os 5 anos. Fato, isso, né? Você viu aquela, sabe, dos caras falando que a criança que nasceu quando anunciaram a Tron, cara, já vai ter altura suficiente para quando ela abrir? Vai ter altura, exatamente. Tá puxado, tá puxado. Né? O pior que é sério. É sério. O que fica engraçado é porque é sério. Cara, a D23, ela é um evento, para nós brasileiros, fazendo uma analogia, como se fosse a Copa do Mundo, né, cara? A gente espera a D23 com ansiedade e, pelo menos para mim, é como se o Brasil tivesse tomado 3 goleadas de 7-1 na primeira fase e tenha sido eliminado. Total. Bem, aí o que eu trouxe aqui? Pelo amor de Deus, me ajudem. Me ajudem. Porque eu, quando assisti, eu não conseguia entender direito nada. Essa arte em cima à direita seria a expansão do Magic Kingdom atrás da Big Thunder Mountain, não é isso? Pelo amor de Deus, Felipe, Selby, me ajudem, porque seria mistura da área de Encanto, de Coco, de vilões ali atrás, naquela parte nevoada. E Bruno, mais. Vamos primeiro. Vamos lá. Não, vamos começar. Não sei se o Felipe, você, o Greg concordam. Primeiro, isso aí tá com uma cara de que o Jorge Damaro falou, olha, a gente vai ter que anunciar isso aqui. Por favor, cara, faz para mim o desenho. Rapidinho. Vai rapidinho. Era isso meia hora antes de começar o painel. Compara com o de baixo, né? O de cima tá meio zoado. Primeiro isso, né? Olha, você vê um castelo ali meio estilizado lá no meio, lá em cima, né? Que supostamente é o da Malévola. Enfim, a área supostamente ali atrás, né? Da Big Thunder. Dizem que nem é propriamente atrás da Big Thunder que estavam pensando. É ali no fundão mesmo da área, atrás da Tom Sawyer, meio... Daria para ter um acesso até pela Haunted Mansion. Inclusive... Lá em cima não é Haunted Mansion, não? No canto. Então, parece que a área dos vilões, ela ficaria, se você fizesse o arco das áreas, você teria um acesso pela Haunted Mansion, teria um corredor ali e você cairia
nessa área nova, né? Mas o que a gente vê aí, lá no fundão, seria a Terra dos Vilões, né? Com o castelo da Malévola, né? Da Bela Adormecida. Ali no meio, ali, pelo que eu entendi, seria a casita, né? Do Madrigal ali. E aqui embaixo a vila do Coco, né? Miguel. Mas assim, né, Selby, eu vi muita gente fazendo muita análise dessa imagem, tentando encaixar no mapa e tal, assim. Primeiro, relaxa, isso não vai acontecer. Isso aí vai ser cancelado em algum momento. Tranquilo. Segundo, para eles colocar isso nessa proporção que a gente está imaginando ali, eles vão ter que mexer no trajeto do Riverboat lá, caramba. O navio. O navio, o esqueci que o não nome do seria navio, perdão. problema, porque fizeram isso na Disneyland, né? Sim, mas assim, isso custa dinheiro. Sim. Muito dinheiro. É um desvio grande que tem que fazer, né? E assim, a impressão que dá, especialmente com essa do Magic Kingdom, depois eu faço minha raiva contra do Animal Kingdom também. Mas essa do Magic Kingdom, os caras, eles estão, assim, que entra naquele negócio da falta de criatividade, que eles estão pegando assim, pega quais são os principais tópicos que todo mundo fala que mais queriam ver. E soca a propriedade intelectual num canto assim, mas não tem nada a ver uma coisa com outra. Não importa, soca essa merda aí, porque o pessoal vai achar lindo e maravilhoso lá no dia da apresentação. Eles só vão perceber que isso é uma furada quando a gente já tiver acabado o painel, que eles não vão poder gritar na minha cara, sabe? Não, mas assim, nós somos fãs Disney. A gente sabe que quando a Disney planeja uma área, ela pensa no longo prazo. Não é? Ela não pensa no agora, né? Que é o que eu acho que é um dos grandes pecados da administração Chapek, né? Porque ele tem muito disso de vamos investir naquilo que está fazendo sucesso agora, né? O que é um problema, porque, por exemplo, se a Casita aí, o Encanto, está fazendo sucesso, a gente não sabe se daqui 5 anos vai continuar com o mesmo hype que tem hoje, né? Esse é um problema. Difícil. Agora, então, se você for perguntar para mim, né? Eu acho que para quem tem um conhecimento Disney, dessas 3 áreas que foram anunciadas, não anunciadas, né? Porque não teve nada de concreto. Isso é bom para quem está assistindo aqui depois no YouTube, né? Isso está no e se, né? Poderia ser, né? Que foi péssima maneira de apresentar na Selby. Imaginem péssimo. só, podemos tudo. Não. Imagine ser. Eu ouvindo aquilo. O cuidado que eles falam, que o Josh fala, olha, a gente não devia nem falar isso para vocês, está longe, isso aqui e se, não é nada certo. Quer dizer, ele não queria dar certeza de nada para depois ninguém dizer para ele que eles falaram o negócio que cancelou. Isso aí pode ser apresentado como a 2ª temporada do What If no Disney Plus. Muito bom. Então, não, porque do jeito chamaram lá a Jennifer Lee, que é presidente da Disney Animation, para falar. Então, a gente não ficava uma impressão de que não se sabia se eles estavam apresentando, se seria um ou outro. Aí depois eles apresentaram essa arte e estavam as 3 áreas juntas. Eu penso o seguinte, do ponto de vista de Disney, de como eles pensam a longo prazo, eu acho que das 3 áreas, a que mais faz sentido ser construída é a dos vilões. Concordo. Porque a dos vilões, ela é temporal. Você pode usar os vilões de várias épocas e o que aparecer de novo, você pode incluir. E para o Magic Kingdom seria muito bom, porque seria melhorar um pouco a contraparte do Magic Kingdom em comparação com a festa de Halloween da Universal. Então, a Disney ela teria um plus, né? Ela ganharia mais em cima disso. E no Magic Kingdom que tem a festa do Halloween, o Mickey Not So Scary Halloween Party também. Então eu acho que isso aí daria uma turbinada. E ainda poderia colocar o escritório do Chapek na área de vilões também. Lá em cima, no topo da cabeça do dragão da Malévola. Agora, se o anúncio foi feito, a gente também não sabe se foi isso, né? Também, se foi feito como laboratório para sentir o que o público teria como reação, eu diria que o dos vilões foi o que teve a melhor reação de todas. Não que não fosse legal ter a atração do Coco, mas as ideias elas foram muito grandiosas para a forma como foi feita, né? Não, na Vila do Coco você vai voar nas costas do Alegria. Então, voar, você já pensa que é um simulador, é uma atração grande, né? Então, a casita vai ser o quê? Vai ser um trackless, vai ser que nem a Mystic Manor lá de Hong Kong, né? Encaixaria bem. Para mim, a ideia é essa. Se sair a casita lá do Encanto, eles vão pegar a Mystic Manor e fazer uma atração assim lá. Agora, para mim, a dos vilões,
é a que, se for acontecer um dia, para mim é que tem mais cara que vai acontecer, porque isso é uma ideia antiga já dentro da Disney. Ele já deve ter muitas artes, muitos estudos. Então, agora, lógico que isso aí é uma bagunça. Eu sei que o Felipe vai falar do Animal Kingdom, mas teve uma coisa muito engraçada na apresentação, que o Josh D'Amaro está falando da Moana, né? Que já é uma coisa meio maluca, porque a Moana está sendo feita no Epcot, né? Então, o que a Moana está fazendo no Epcot vai ter também Exatamente. no Animal Kingdom. Mas é engraçado porque ele está falando uma coisa da Moana, eles mostram uma arte e depois mostram uma arte completamente diferente do que eles estavam falando, né? É uma coisa que não bate, né? Uma coisa com a outra, né? Então, aí você tem lá você tem o Zootopia lá no fundo, aí você não sabe o que vai acontecer com o Dinosaur, né? Eles vão usar a estrutura do Dinosaur, não vão? Então ficou uma coisa bem zoada. Mas eu acho assim que de tudo isso que foi anunciado, eu pessoalmente acho que a Land que tem mais chances de acontecer um dia é a dos vilões. A Bárbara Dias está dizendo aqui no chat que essas artes são mais reflexos do que a atual administração prioriza. Money, 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 money. Arte abstrata total, isso aí. Parece aqueles desenhos feitos por inteligência artificial. Coloca mais encanto, mais contexto, mais vilões. Muito bom, Greg. Mas sabe, eu acho que você tem razão, apesar de assim, eu acho que a probabilidade de a gente ver uma land de vilões tão cedo é baixa. Se acontecer, vai acontecer daqui a uns 10 anos. Vai demorar, não acontece. Por baixo. Mas eu acho que você tem toda a razão quando o cara ele junta as coisas, porque do mesmo jeito que eles estão trabalhando na base da tentativa e erro com outras coisas que eles vão lá, que nem é o show do o Harmonious lá, o Enchantment, que eles erraram, fizeram, refizeram, agora vão tirar, vão voltar a volta pro Happily Ever After, parece que assim, galera, a gente sabe que a gente errou, a gente só não tá admitindo, mas a gente vai voltar ao show que vocês queriam que a gente mantivesse. Eles estão assim, fazendo pesquisa com o público sem pagar por isso, sabe? Sem fazer pesquisa de mercado. Eles jogam, vê qual que é a reação da galera e depois eles colocam. A impressão que eu tenho é essa aí mesmo, né? Mas Felipe, só para complementar isso aí. Os antigos que estavam lá na Imagineering, quando eles estavam fazendo o show o Enchantment, era todo calcado no Walt Disney e no parque, e nos parques. Foi a direção que mandou mudar. Quer dizer, top-down. Era o óbvio, né? Era o óbvio que tinha que ser porque feito. Era o óbvio. Quando eles fizeram as pesquisas depois, o que faltou no show? O Walt Disney, né? Faltou referência aos parques. Os caras antigos que eles mandaram embora fizeram certo, né? Foi uma decisão de cima para baixo. Mas essa arte do Moana, a primeira coisa que me chama a atenção é que eles tiveram a pachorra de retematizar a porcaria do Triceratops Spin numa merda de um de um spinner ride para nova área. Meu Deus! Cara, eu acho um absurdo você pegar essas atrações que o pessoal gostava e você vai querer fazer uma área nova, sendo no parque A, B ou C, e você aproveitar a estrutura antiga. Isso aí é bater na sua cara. Realmente, nós somos Kengas, cara, porque a gente apanha e a gente volta. Mas volta. Júnior, você não acha que se eles realmente forem, do Animal Kingdom, fazendo a mesma análise que o Selby fez, entre Moana e Zootopia, qual que é o mais provável que entre? Porque a gente sabe que a Dinosaur Land é uma área que está fadada a ser substituída, vai ser a primeira que vai cair lá. Qual dos dois tem mais chance de acontecer? Zootopia ou Moana? O que tem mais a ver com o parque? Moana não tem... O que seria o óbvio era Zootopia, mas, mas você olha, isso aqui é óbvio, então eles vão fazer o contrário. Então, não, mas eu acho que tem a ver com aquele negócio de testar mercado. Agora, você não imagina que botar a Zootopia no Animal Kingdom, eles não vão pegar aquele carro, o Rover, o Time Rover do dinossauro e transformar aquilo numa viatura de polícia para você fazer e não vão mudar nada do ride, é só retematizar ele. Você acha que eles não vão fazer isso? Vou botar um adesivo do jeito que a gente gosta, né? Perfeito aquele adesivo, com bolha ainda na porta, e a gente vai falar, parabéns aos envolvidos. A minha dúvida sobre o Zootopia é saber como é o veículo da atração de Xangai. A partir daquilo lá, a gente vai saber o que vai ser feito no Animal Kingdom. Porque, para mim, é Zootopia porque
é o projeto mais avançado. Eles já devem ter feito vários projetos, aquilo está avançado. Então, se for, por exemplo, um Jeep, o projeto lá de Xangai, provavelmente eles vão adaptar para o Animal Kingdom. Lógico, vai ter aquela quebra que o Joy Rod fala que mas Zootopia não se encaixa no Animal Kingdom. Sim, mas a Disney já zoou conceitualmente todos os parques, né? Não tem mais, tirando o Magic Kingdom, os parques eles já estão bagunçados. Agora, a única coisa dessa arte aí que o Felipe falou do Triceratops, o que eu acho mais engraçado, né, mas né, irrita na verdade, é que você perceber, é uma área, assim, pelo que a arte mostra, toda essa paisagismo, né, toda essa coisa custa caro, né? Então você paga uma fortuna para construir isso aí para ter essa atração no meio, né? Então, é uma coisa que irrita. E Selby? Caiu. Ele irritou tanto que até caiu. O Chapéu puxou a tomada dele lá, pô. Exatamente. Agora, gente, me diz uma coisa. Em relação à arte do Animal Kingdom, isso que eu não entendi, porque fiquei tão pé da vida com a história do What If das áreas Magic Kingdom. É uma ou outra, Moana ou Zootopia, eles afirmaram que vão construir. É diferente do Magic Kingdom, que não pode afirmaram ser. nada, é a mesma coisa. Também foi a mesma pegada de pode ser. Totalmente aberto. Pode ser. E se vocês gostariam de ver isso, vocês gostariam de ver isso, não tem nada fechado. Nenhum dos dois tem. Absurdo. Até em relação à recepção de mercado, eu acho que assim, Zootopia é um filme de sucesso absurdo na China, mas não teve o mesmo impacto nos Estados Unidos. Já Moana é um filme que ele fica consistentemente entre os mais vistos em streaming até hoje. Assim, você vai ver lista dos filmes mais vistos do ano no Disney Plus, Moana está lá no topo, na frente dos lançamentos. Então, assim, é um sucesso absurdo nos Estados Unidos e na América Latina. Então, eu acho que, como força de propriedade intelectual, Moana teria um impacto muito maior nos Estados Unidos, enquanto Zootopia teria na China. Talvez trazer Zootopia para os Estados Unidos não teria um impacto tão grande, não agradaria tanto o público local, né? Por isso que eu acho que eles pensaram nas duas opções aí, meio que para testar também. Assim, será que talvez Zootopia seja o caminho mais fácil, porque já tem coisa em andamento sendo feito para a China, mas jogaram isso aí para ver se o público norte-americano vai receber bem os Zootopia ou se vale a pena ir para um lado de Moana, né? Não sei. Agora, só uma coisa, que eu não sei se vocês também leram sobre, né? Mas agora me chamou a atenção sobre, a gente tem aquela coisa de onde tem fumaça, há fogo, né? Que a gente até acho que discutiu naquela reunião que a gente fez sobre a Tomorrowland, de que o Scott Townbridge, né, o Imagineering, que trabalhou no Harry Potter e no Galaxy Z, ele deu uma pista de que ele está trabalhando numa revitalização da Tomorrowland, que não foi anunciado, ninguém falou nada sobre isso, né? Que eles teria talvez um Big Hero, né, aquele filme da Operação Big Hero, teria atrações, coisas relacionadas aos filmes também, mas para Tomorrowland. Nos últimos meses, principalmente nos fóruns, assim, nos blogs eu não vi muito isso, né? Mas fórum que geralmente tem gente que tem contato e tal, se falava muito de projetos relacionados com animação, e talvez aí esteja a fumaça, porque a Jennifer Lee ela foi chamada com a desculpa de que nós estamos pensando em inserir mais animações nos parques, mas havia muito papo de que a área da Galaxy Z em Paris poderia ser substituída por alguma coisa com o Rei Leão e que o Animal Kingdom teria algum projeto envolvendo Mowgli. Então, eu achei curioso isso, porque são animações mais antigas. Então, eu fico pensando, será que não tem alguma combinação de várias dessas animações aí com algum tema, talvez, relacionado com natureza, enfim, alguma coisa assim, que eles estão pensando para Paris e para o Animal Kingdom? Então, eu acho que é uma fumaça, talvez não seja Moana, até bom lembrar que Mowgli foi um show no Animal Kingdom, né? Antes de ter o Finding Nemo lá, o Procurando Nemo, antes foi o Tarzan e o primeiro show foi o Mowgli naquele teatro, né? Então, eu não sei, porque eu lembro que durante um tempo, tanto em Paris se falava sobre o Rei Leão, ter alguma coisa do Rei Leão, e no Animal Kingdom voltar a ter coisas de animações envolvendo animais, né? Então, pode ser que, em vez de Moana, aí tem alguma coisa relacionada a isso.
Talvez não só ligada necessariamente à animação, porque se você for pensar nos live actions, o do Mowgli é um dos melhores que foi feito, Sim. na minha opinião, e o do Rei Leão, apesar de eu achar ele até ofensivo, ele foi a maior bilheteria. Então, assim, existe um Então, público, né? Então, são franquias que estão relativamente fortes se você pensar no live action. E agora, com relação ao Big Hero, eles anunciaram na D23 a transformação do California Adventure, a área do Pacific Wharf, na área de São Francisco, né? Mas ali é eu só gostei. tematização mesmo, só né? a tematização. Não tem uma atração, né? Eu gostei. Aqui entre nós, é uma tematização Ficou legal. fácil, mas Eu curti muito também. legal. Até porque eu adoro também. aquela área. Eu gosto do jeito que tá. E eu vi a arte e eu falei, cara, tudo a ver. Adorei. E faz sentido estar do lado do Pixar Pier, as coisas meio que já ficam meio a mesma cara ali. Né? Eu não sei se já quer passar para outros lados, o pessoal ainda quer falar desse, eu só queria pelo menos dar uma última coisinha dessas duas artes, tá? Toda a apresentação da D23 do Josh D'Amaro foi falando ou de coisas que já estavam em andamento ou de coisas que já estavam anunciadas e que você tinha alguma informação a mais de todos os parques do mundo, Europa, Ásia e tudo mais. Eles mostraram pouca coisa assim de promessa de novas atrações também para os outros parques, né? Eles falaram de muita coisa que já estava rolando. O único momento que eles sentiram uma obrigação, que a gente falou, a gente precisa falar alguma coisa, são de Animal Kingdom e Magic Kingdom, que são Walt Disney World, Flórida. Eu não sei se isso é já algum reflexo do Epic Universe, onde eles sentiram que eles precisavam falar algo desse parque, para não perder terreno na Flórida. Porque para eles terem feito esse exercício de futurologia absurdo, que eles nunca fizeram, você pensa, eles nunca fizeram nada tão vago assim. Mesmo das outras vezes que ele vem, por exemplo, outras coisas a gente vai falar, que nem no caso lá da Mary Poppins, que ficou famoso, da última D23, que simplesmente morreu. Esse aqui, eles falam, olha, não sei nem se eu devia falar, isso tá longe, não sei o que, e se. Parece que eles estavam querendo dar alguma resposta para Orlando. Não sei se isso tem a ver com o que todo mundo estava dizendo, que eles esperavam que a D23 servisse para, de alguma forma, eles darem uma resposta ao Epic Universe. O Epic Universe Felipe, realmente... sabe o Disney Tourist Blog? O Disney, não sei quem conhece, o Disney Tourist Blog. É Tom, né? Ele falou exatamente isso. Isso. Sério? Que tinham mostrado os dois. Eles tinham que falar alguma coisa, e estava falando de nosso dinheiro também, mas tinham que falar para o mercado, no geral, que eles estavam, de alguma forma, se movimentando. Era isso. A Disney ela é reativa, né, também. Se a Universal está fazendo um grande projeto, a Disney ela tem uma reação. Agora, há esse problema também fiscal da Disney também, que eles não têm como agora também investir tão pesadamente. Acho que o próprio Felipe falou, não é para agora, acho que o que vier a ser construído vai demorar. Agora, eu não sei também, eu acho que também isso deve ser contado aí, que eu acho que a Disney ela também não quer colocar muita água no moinho do governador da Flórida, né? Então, acho que também teve muita coisa também relacionada para baixar a bola também um pouco também do que acontece no estado, né? É por birra, então. Birra política. Não duvido que eles esperem a eleição, aí agora vai acontecer, né? Então pode ser também. Não podemos subestimar essa parte. O que eu trouxe aqui também, vamos lá. Não há notícia. Não sabemos o destino. Olha ele aí. Ô, Bruno, você já quer para xingar, né, agora, né? Cara, 2019, eu estava lá, 2019. Uau, soltaram essa arte. Gente, todo mundo ficou assim, abismado. Você até comprou a roupa do Bert, né? Já para antecipar a inauguração. Subindo, né? Chaminés. Nossa, gente. E aquilo, esse tipo de coisa, a gente não achou que era impossível na hora. É uma atração de Mary Poppins no pavilhão da Inglaterra, da United Kingdom, na época. Uma coisa simples. Pronto. Deu meses. Mas Bruno, eu vou falar uma coisa rápida. Esse pavilhão da Mary Poppins, que eu gostaria de ter, mas ele, para mim, não tem cara que era uma atração. Para mim, ele era uma experiência, como a Disney gosta de chamar, muito parecido com o que talvez seja a Moana, né? Então, eu acho que não era, não me parece que era, até pelo terreno, né? Até pela área onde ficaria isso, né? Teriam que expandir para trás. Eu não sei, não. Acho que seria uma coisa menor do que a gente está pensando.
Não sei, mas assim, independente do que fosse, uma coisa que eu aprendi, cara, com a minha filha é não se promete coisa para criança e não cumpre. E nós somos crianças. A única diferença muito bom. nós somos crianças. Ele prometeu coisa para criança e não cumpriu, cara. Aí complicou, né? Não, ele prometeu para a criança aqui que faria a reforma da Spaceship e faria o teatro da Main Street e não aconteceu. Né? Gente, A rua paralela lá do Magic Kingdom. Selby, aquela arte do teatro da Main Street, aquela coisa mais linda do mundo. Eu falei, gente, isso vai ficar maravilhoso. Flop. Eu coloquei aí. Cherry Tree Lane, Play Pavilion, do Epcot. DuckTales Game. O que é isso? Alguém sabe? Seria o quê? Game era para ser uma coisa assim como eles faziam com aquela do Phineas e Ferb. Kingdom. Você vai pegar uns papelzinhos lá, uns bloquinhos, vai seguindo em alguns pontos no parque para coletar selos, esse tipo de coisa. Para você ver, o DuckTales ficou em evidência por conta da remasterização do desenho, o lançamento da nova versão do desenho. Ele fez esse anúncio na época. O desenho já ninguém nem fala mais nada. É porque acabou o desenho, né? O desenho acabou, o hype baixou e a gente não teve nada, cara. É inaceitável. Esse não vai existir mais. Esse aí já foi, já. Mas desses lá aí, o que mais me dói o coração deles não terem falado nada é a da Spaceship Earth, porque, cara, era uma atração que merecia um carinho extra ali. Não reformar, mas uma ampliação, uma melhorada. Mas eu acho que é questão de tempo para mexer, viu? Mas você vê que não vai... de novo, se é questão de tempo, então se a gente tá falando de Disney, puta, é tempo pra cacete, que essa coisa vai lá pra frente. Pois é. Pois é. Pô, cara, você olha o Spaceship Earth, fora o castelo, ele é a primeira coisa que vem na sua cabeça quando você fala de Disney, cara. Todo mundo aqui tem a lembrança de quando era criança, você via a bola lá. Olha o meu fundo aqui, né? Para você ver, Eu não sei se vocês viram que falaram que as cenas, né, o show scenes de quando a gente desce de costas na Spaceship ainda estão lá, né? O cara disse que quando teve uma pane ali, viu a cortininha, viu os animatrônicos lá atrás ainda. Lá. Eu falei, meu Deus do céu. Se não me engano, aquela cidade toda que tinha, onde tinha aquela... Tá tudo lá escondido, lá no escuro. Escondido, Bem, e temos isso aqui, né? Tá, nos passou por aqui. Olha aquelas estaladas de dedos e acabou. Né? Olha o primeiro tópico ali. Pois é. Gente, eu não posso falar do Carrossel do Progresso, até porque Selby sabe que eu odeio o Carrossel do Progresso. Eu odeio. A última vez que eu falei, não, Bruno, o mundo ama o Carrossel do Progresso. Você odeia a atração, odeia a música. Eu gosto do Carrossel. Toda viagem eu vou no Carrossel do Progresso. Eu gosto, eu vou depois do almoço no Carrossel. O melhor descanso. É o melhor lugar, porque você fica... Cheiro de mofo horroroso. Credo, pelo amor de Deus. Não, mas assim, o projeto legal que eu acho que eu comentei já aqui quando a gente falou da Tomorrowland era o de testar realidade aumentada no Carrossel do Progresso, né? Só que aí veio a pandemia e aí o pessoal não podia ficar tocando também, acho que deixaram para lá. Mas havia uma ideia de testar isso na atração para ter um pouco mais de interatividade. Né? Seria um Beautiful Tomorrow, assim. Pois é, o segundo item eu não sabia disso. Que ia substituir. Você sabia? O Stitch, depois que ele fechou, ficou muito tempo com o rumor de que o Wreck-It Ralph iria substituir ele. Agora eu não sei como. Você falava que era alguma coisa de realidade virtual, aproveitar que aquela sala todo mundo fica sentado paradinho, assim, mas assim, isso aí era cara, desde até antes do Stitch fechar, os caras falavam de botar Wreck-It Ralph lá. Então até hoje tá parado, tá abandonada a área, não tem porra nenhuma. Eles queriam ali no Stitch ter o Detona Ralph para fazer não só realidade virtual, mas alguma coisa relacionada a games. Eles queriam incorporar alguma coisa de game dentro da Tomorrowland. E no lugar daquele show, esse eu não vou, o Bruno não gosta do Carrossel, eu não gosto do show dos monstros lá de comédia ali, que eu acho aquilo lá horrível. Ali estaria uma coisa de talvez ter o do Operação Big Hero ali, alguma atração também, mas infelizmente eu considero ali um canto morto do parque, né? Eu acho um desperdício aquele espaço. Eu gosto do show do monstro, já apareci 2 vezes no telão como sendo o cara do churros. Não, e o próprio Buzz Lightyear, né? A própria atração do Buzz Lightyear precisa também de uma renovação também, que eu acho que também tá precisando. Tá caída, né? Tá caída.
Um terceiro ponto que acho que até o Selva tinha comentado, né? Poxa, de repente vão anunciar, volta e nada, né? Falaram nada. People Mover lá da Disneyland, né? Então, People mas Mover. se você olhar o vídeo Vocês viram o vídeo do Josh D'Amaro no Tron, né? Uhum. Quando eu olhei com mais atenção o vídeo, você percebe que dentro do Tron não está finalizado. Então, eu acho que se aquele vídeo for recente e estava com um cara que foi gravado há pouco tempo, eu acho que está atrasada a construção do Tron, a parte de dentro dele, né? Então, Por isso que eles jogaram para Spring do ano que vem, cara. porque assim, dá a impressão que é só ali fora onde está o trem, né? Onde vai passar o trem que eles estão finalizando e tal, mas no vídeo você vê que a iluminação no túnel dentro do Tron não está toda instalada ainda. Então, parece que tem mesmo algum problema de fornecedor lá, alguma coisa que... Cara, isso é absurdo. Isso aí, que pedreiros são esses que eles contrataram? Parece os pedreiros da obra aqui de casa. Pelo amor de Deus. Os caras sumiram. Acho que eles pagaram 50% antes e os caras foram embora. Mas sabe o que é? É porque a Disney ela vai liberando a verba de acordo com o ano fiscal, né? Então, esse ano a gente pode gastar tanto. Ah, não, agora segura. Você segura, os caras param e vão lá fazer o parque da Universal. Universal não, vocês não vão parar, vocês vão fazer até o final. Aí a Disney fica sem. Exato. É meio isso que acontece, né? Não querendo defender a Disney no atraso do Tron, porque eu nunca vou fazer isso, você sempre acusar eles que estão atrasados, mas desde a pandemia tem um problema forte de supply chain para eletrônicos em geral, assim, no mundo inteiro. Então, por exemplo, para as obras que a gente faz aqui no emprego, a gente às vezes tem que comprar lá, sei lá, cartão, controlador, CLP, essas coisas, e bicho, é mais de ano de prazo para entrega, sabe? Então, o que antes era mais curto. Só que assim, a Disney já tá há 6 anos construindo essa merda, então podia ter recebido já tinha que ter comprado tudo. Pois é. Bom, cara, com esse problema dessa pandemia que a gente teve, o número de pessoas que começaram a sofrer mais de ansiedade, os caras não podem fazer isso não, cara. O povo passa mal, meu irmão. Verdade. Tem um item aí que eu achei, eu sinceramente adoraria que a Treehouse da Disneyland fosse retematizada para a Sociedade de Exploradores e Aventureiros, inclusive nosso grupo é inspirado. Ainda teremos uma reunião em breve explicando o que é a Sociedade de Exploradores e Aventureiros, tá? Em breve. Então, seria retematizada com Encanto ou a Sociedade de Exploradores e Aventureiros. Eu, sinceramente, adoraria que fosse sobre a Sociedade, mas eu acho que esse é um desperdício, porque pouca gente sabe dessa mitologia. Eu não acho que seria uma maneira de divulgar, porque, de certa maneira, não é uma atração. Eu acho que a possibilidade maior é Encanto, e por mais que meu coração chore, eu acho que tem mais a ver para o grande público, Encanto. Né? E é uma modificação simples de ser feita também. Isso aí era coisa que dava para tematizar como Encanto rapidinho. Né? Pois é. Não ia ficar caro assim perto dos projetos. Então, isso que eu ia falar. Quando a animação Tarzan estreou em 99, isso ocorre dentro da Disney. Você tem concorrência entre os departamentos, né? Então, o pessoal operacional queria uma parada do Tarzan. E o pessoal Imagineering queria fazer a árvore do Tarzan. Então, eles acabaram competindo. E a Disney falou, é mais barato, é mais em conta, é mais rápido fazer a árvore, porque ela vai ser mais duradoura, né? E é uma pena, porque a parada seria no mesmo nível do The Lion King Celebration, né? Que foi uma parada fantástica, feita para Disneyland, né? Na Califórnia. E, inclusive, os bonecos, né? Os animatrônicos da parada, hoje estão naquele show do Rei Leão no Animal Kingdom. São daquela parada, né? Então, o Tarzan teria o mesmo tipo de coisa, mas enfim, mas a árvore do Tarzan ela foi feita com muita rapidez. Eu acho que com o Encanto a Disney perdeu um pouco o timing para fazer. Bom, perde o timing para tudo, né? Hoje em dia eu tô perdendo. É igual o retorno do People Mover. O retorno do People Mover está há décadas que a gente ouve falar do... Vocês estavam falando de ansiedade, gente. Eu fui em 97 para ver como o Disney atrasa a construção das coisas, né? Eu lembro que eu quando eu era adolescente, né? Eu fiquei louco pelo Test Track, né? Que a Disney estava anunciando, né? Aí eu via nos papéis, isso em 96, vai abrir em 97, vai abrir maio de 97, vai abrir maio... Fui viajar em julho para lá, julho de 97. A atração só foi abrir um ano e pouco depois. Você acreditou? Cheguei lá, estava fechado. Né? Então, a Disney tem um histórico disso também, né?
Mas o bizarro desse negócio da árvore é que ela já está em reforma, já está cheia de Tá. andaime lá em volta. Eles não falam o que vai ter. Parece a Universal que está construindo uma montanha-russa, eles não falam que tem uma montanha-russa ali. Não, aí eles vão desnudar a árvore, ela tá a mesma coisa. Foi só pintaram. Só pintaram. O próximo item, eu acho, sinceramente, quando eu li, eu não sabia, eu falei, gente, por Deus, que morte horrível. Pensar em colocar o tema do filme Lightyear agora. Mas dizem que era sério isso. Dizem que era lá na Califórnia. Diziam que era sério. Senhora. Até o filme flopar. Aí o filme flopou a Disney. Não, a gente nunca inventou essa história. Nunca nem vi. Porque... Filme? Que filme? Teve filme? É fake news. Fake news. Então, porque tinha umas artes. Eu não sei se você, Bruno, viu. Eu vi uma arte. Era LM, de Lightyear Mountain mesmo. Eu vi um negócio lá na parede que era para colocar o tema. Aí a Disney meio que melhor não, vamos fingir que não existiu o filme, deixa como tá. Ficou assim. Bem, eu tô louco para ver o próximo item. Louco, sinceramente, eu acho muito legal a ideia de a Princesa Sapo, Tiana, com a Splash Mountain. Eu gostei da ideia. Gostei das artes, da maquete. Eu tô animado com a ideia. Eu gosto daquela... Principalmente a área Disneyland, né? Que tem... Eu acho que combina mais com a Disneyland do que do Magic Kingdom, né? Porque ela está perto do New Orleans. Agora, sim, se for um retrofit para você colocar um negócio bem feito, né? Pelo menos estão falando que vão ter animatrônicos novos, aí ok. Agora, se for um retrofit estilo Figment lá no Epcot, aí é para fazer revolução lá no... Eu ia comentar até isso. As mesmas galinhas do America Sing vai estar lá junto na Moana também. Lá. O Splash Mountain é uma atração clássica, né, cara? E você vai mexer com uma coisa clássica, já causa aquele burburinho, que o frenesi, tanto nas redes sociais quanto em outras mídias também, né? E se o pessoal, com essa atual administração, fizer um serviço ali de 1 milhão por 100 mil, botando os adesivos que tanto o Felipe adora, lá, cara, vai ser uma decepção dupla, né? E engraçado, né? Realmente a Disney parece que está perdendo o encanto, né? É complicado isso aí. Eu tenho certeza que vai ser cheio de cartolina com tinta que brilha na luz negra, os animatrônicos de Splash Mountain. Vai ser estilo Frozen? Vai ser estilo Frozen? Pois é um caminho muito longo. A Splash Mountain leva quase 10 minutos. Eles não vão ter animatrônico elaborado para botar durante 10 minutos de trajeto. Estilo Frozen não, vai ser estilo Ursinho Puff, estilo Branca de Neve, Frog lá, o Mr. Toad. Eles vão pegar o Coelho Quincas lá e pôr a Tiana no lugar do... Rodrigo, agora, só uma coisa. Só uma coisa, a maquete eu achei muito engraçado, porque assim, New Orleans não tem montanha, né? Eu achei legal que eles colocaram uma torre bem grande, né, na frente da montanha para disfarçar um pouco, né? Põe uma torre. Rodrigo, tá lá. Vocês falaram em clássico, em Figment. Ninguém comentou o super anúncio que agora você vai poder tirar uma foto com o Figment, gente. Poxa. Gente, isso é o melhor de tudo. Não, esse foi o momento mais anticlimático do painel, foi esse, porque ele mostra a foto, né, do pavilhão e fala, e agora, né? Aí a gente falou, bom, agora vai ser o grande anúncio, né? Isso é a mesma coisa. Eu falei, agora vai vir a atração boa do filme. O personagem que existe há mais de 20 anos, sei o que vocês tanto amam, que vai ficar, veio para ficar. E vocês vão poder tirar foto com ele no final do ano que vem. Mas sabe de quem é a culpa? A culpa é nossa, cara. Eles botaram um balde de pipoca lá que causou filas quilométricas. A fila tava batendo aqui na frente da minha casa. Lá de Orlando, aqui na frente da minha casa. Pois é. E aí eles falaram, olha aí, o povo quer o Figment. Toma Figment aí para você. E se aí... bobear, eles ainda vão cobrar Lightning Lane Plus lá para tirar foto. Já que funcionou pro balde, vamos fazer por Meet and Greet também. Vamos cobrar. Eu não sei se alguém viu. Próximo item. Pode falar, Luiz, desculpa. Semana eu vi no Twitter, era algum perfil americano, não era brasileiro, não. É como uma enquete, 2 perguntas. Uma, se a Disney, os preços dos parques estão caros demais. Deu 96% dizendo que está caro demais.
E a outra pergunta é se a Disney está perdendo o encanto. Eu acho que o Jonas falou agora que está perdendo o encanto, e deu acho que uns 50% dizendo que a Disney está perdendo o encanto. Então, a preocupação é grande, né? Eu não Cara, sei se as Kengas vão aguentar ser Kengas durante muito tempo. Rapaz, pois é. Uma pergunta provocativa para vocês. Vocês acham que a próxima geração, molecadinha que está chegando aqui agora, vão ser Kengas? Ei, Felipe, olha aí. Nós somos. Já tentamos tanto responder isso, né, Juna? A gente já tentou responder isso, cara, e não chegamos num consenso, não, tá? Mas é assim, a gente tem uma outra visão de mundo, né? A gente está aqui 40 plus, vamos botar nessa faixa de idade, né? 40 para cima, a gente tem uma outra visão de mundo, a gente viveu os anos 80, a gente viu o que era Disney nos anos 80, e essa molecada nova, eles não conseguem se atentar a 30 segundos de um vídeo, tanto que o TikTok se limita a 30 segundos ali e pronto. Então, é uma pergunta pertinente, tentamos já responder em vários podcasts, e se alguém tiver essa resposta definitiva, por favor... Vai ganhar o Nobel. Não, mas gente, os parques, eles são consumidos de formas diferentes, por culturas diferentes e por idades diferentes. Sim. É como você, por exemplo, vai casal, pai e mãe, né? A gente sabe que tem os aventureiros, assim, parabenizo pela coragem quando você vai com um bebezinho visitar os parques da Disney, especialmente em julho, né? Que é bem confortável você tá lá. E às vezes o pai ele fica bravo porque se ele quer levar o filho para ver o Mickey, para ver Piratas do Caribe, para ver não sei, às vezes o menininho ele está se divertindo com a folhinha no chão, né? Então cada um tem uma expectativa. O melhor exemplo que eu vi um tempo atrás foi um americano contando da Main Street, né? Falou assim que mesmo o americano hoje na faixa dos 20, 30 anos, até mais, ele não encara o significado da Main Street como a geração anterior via a Main Street. Ele conseguia identificar muito mais a geração antiga como, isso é uma representação de uma rua principal, das diversas cidades, né, que existem no interior dos Estados Unidos, tal. A geração mais nova encara aquilo como uma rua mágica da Disney. Ele encara assim, por quê? Porque antigamente na rua, para quem a gente é mais velho, a gente lembra disso. As lojas elas eram compartimentadas, então tinha loja de mágica, tinha o cinema. Hoje não, hoje é um lojão, né? É um empório. Então a nova geração ela encara a Main Street de uma forma completamente diferente. Então assim, vai continuar a ter os fãs, vai, mas eles vão curtir a Disney de uma forma diferente. O problema é que a Disney ela isso até eu coloquei, eu sou acadêmico, eu li muito sobre essa parte. A Disney, historicamente, ela tem uma coisa de ligação de tradicionalismo com modernismo, assim dizer. Assim. Ela tem contrapontos entre passado, presente e futuro, entre o que é urbano e o que é rural. Ela gosta de brincar muito com isso, tanto nos filmes quanto nos parques. O risco é quando a Disney ela resolve ignorar um dos públicos, que é o que aconteceu, por exemplo, com o Enchantment. O Enchantment, para mim, é o melhor exemplo disso. Olha, a festa é dos 50 anos. Esquece nostalgia, vamos focar no público jovem que está aqui no parque, que quer ver a música do Bruno, quer ver o Moana, quer ver não sei o quê. Mas e o pessoal que veio aqui há 20 anos atrás, há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, que tem ligação com os parques? Aí eles se ligaram nas pesquisas que, as pessoas querem ver isso de novo. Então, tem essa coisa de ligação entre diferentes públicos, de idades diferentes e de culturas diferentes também, né? Então, porque cada país também consome de uma forma diferente Disney, né? Por exemplo, Brasil e Itália tem quadrinhos, é muito forte, né? Outros países, a animação é mais forte. Então, tem essas variedades também. O francês e o japonês quer consumir quer ver o modo de vida americano lá também. Tem formas diferentes de consumir o parque. Então, respondendo brevemente, eu acho que vai por aí, né? Tem uma questão assim de que... do encanto, né? E que se eles perderem o encanto, acho que eles perdem a fórmula mágica da Coca-Cola, que só a Disney tinha.
A Disney era muito icônica quando, na minha geração, eu estou com 58 anos, e fui a Walt Disney World em 72, pela primeira vez, em Orlando. Então, assim, aquilo era o sonho de toda criança, porque só tinha aquilo. Era a Disney, não existia Universal, não existia Six Flags. Mesmo que existisse outros parques de diversão, eles não estavam no imaginário de todo mundo. Então, a viagem à Disney, para um adolescente, uma criança, era a viagem da sua vida. Então, tinha a tia Estela Barros levando, era o garoto viajando sozinho. Então, todas as novidades tecnológicas, elas apareciam na Disney primeiro, elas eram símbolos disso tudo. E hoje em dia, você tá, como vocês falaram da própria D23, você está vendo na internet, você está vendo tudo que vai acontecer antes de acontecer. Então, acho que não vai ter mais essa pegada de ficar tão fã da Disney, porque era uma experiência quase onírica, né? Ir à Disney era um sonho, você chegava lá, você não acreditava que você estava ali porque era um lugar diferente. Hoje em dia, a gente vê isso tudo, tem tudo no YouTube, os vídeos de todas as atrações, para você saber como é. Não tem nem mais aquela novidade. Por isso que eu acho que as gerações mais novas talvez não tenham esse vínculo. E a chance que a Disney tem de cativar essa geração nova é pelo vínculo emocional, é o encanto. E eles estão jogando fora o encanto em troca de um lucro imediato, ou sei lá o quê. Isso é que dói. Até corroborando isso que o Luiz falou, acho que é bem essa questão que a gente fala assim, né? Hoje todos nós que estamos aqui somos todos Kengas da Disney. Por quê? Porque a gente teve uma infância onde a gente se afeiçoou, seja por filme, seja pelo sonho de ir para Disney, de ver aquilo lá e se encantar logo de cara. Então, assim, nossa geração criou esse vínculo, vem dos filmes e tudo mais. A geração mais nova, atual, a gente pensa assim, como que esses caras criam vínculo hoje? Porque é o que o Juna falou, é muito fugidio, é muito rápido. O pessoal consome uma coisa com o celular na mão, vendo outra. Então, a gente não sabe o quanto que essa geração mais nova vai se afeiçoar por coisas da Disney, que, por exemplo, pelos filmes da Disney, seja lá, ou até pelos parques, a ponto de se sujeitar a pagar o preço que nós hoje nos sujeitamos a pagar para ir lá por causa da nossa quenguice. Né? Então, esse que é o ponto, onde o quanto que essa geração consegue se afeiçoar, mesmo às vezes os pais ainda levando, carregando, talvez eles consigam fazer isso. Mas vamos supor que os meus pais não eram disneiros. Então, se a Disney precisa que uma nova geração venha a se tornar fã sem ter os pais como criação para fazer isso, eles têm que cativar de uma outra forma. E eu não acho que... aí, de novo, Luiz, você tem toda razão. Tá perdendo o encanto, eles não têm como conseguir trazer essa nova geração para o lado deles. E aí é que a gente vai ver esse ponto de virada, né? Selby, quer falar? Eu queria completar o que o Luiz falou muito bem, que é essa questão do vínculo, né? Vínculo emocional e que perpassa várias gerações. Eu estava pensando nisso quando eu estava lendo acho que é uma entrevista antiga que até o Bruno, vocês já devem ter lido, quando ele fala da disrupção, né, que o streaming trouxe para a indústria do entretenimento. E eu fico pensando assim, eu sou muito fã das animações, dos filmes da Disney, e eu acho que sempre teve, eu sei porque os meus pais falam isso, eu vejo primos e os pais deles falam daquela coisa das gerações que assistiram os mesmos filmes no cinema, porque a Disney ela teve essa qualidade diferente de outros estúdios, né? Tirando poucos clássicos de outros estúdios, a Disney é quem mais conseguiu, a cada 7, 10 anos, ela colocava os filmes de novo no cinema. Então, Peter Pan, Mowgli, Branca de Neve, estava sempre no cinema, para cada geração poder conferir. E agora que está tudo no streaming, você não tem mais aqueles lançamentos massivos de que campanha de marketing para todo mundo, vai com a família assistir o filme, e aí tinha toda a repercussão do filme, o consumo das coisas daquele filme, e você perde um pouco do vínculo emocional que existia nas gerações anteriores. Eu não sei, para quem é criança hoje, que consome, que você vê todos os clássicos estão lá no streaming, eu não sei, a gente vai acompanhar isso ainda daqui a uns anos, mas eu acho que a gente vai ter uma pulverização muito grande da atenção que esses filmes tinham em relação às gerações anteriores. Então, por exemplo, você pega um filme menor, como, por exemplo, Espada era Lei, Robin Hood, que eram filmes menores, mas cada geração assistia, porque era relançado no cinema, era relançado em... Caiu, sabe? Aproveitando o gancho dele Então, mas é isso. Eu acho que esse é o risco da Disney.
Eu acho que se você perde todo esse vínculo, e aí você perde também nos parques, aí a longo prazo isso aí é perigoso. Então, o que o Luiz Otávio falou é muito importante, porque o vínculo faz parte da magia, né? Do encantamento. Só dando um exemplo, Branca de Neve, foi a primeira vez que a minha mulher foi ao cinema, foi para ver Branca de Neve. Não é no lançamento. Exatamente. Não, mas esse negócio do streaming, por exemplo, do Disney Plus, tá tudo lá, mas assim, hoje o drive de um streaming é manter o cara pagando assinatura. Para ele manter o cara pagando assinatura, ele sempre está criando conteúdo novo. Então, toda semana está estreando uma série nova, um filme novo, desse streaming dos outros 5 que você está pagando. Então, as pessoas não têm tanto tempo para ficar revendo coisa antiga. Normalmente, o cara está sempre querendo ver o novo, consumindo. O Netflix lança lá o recurso que você vê 2 vezes, porque o lance é o FOMO, né, que é o Fear of Missing Out, tem que ver para você estar na conversa. Então, eu acho que o streaming é legal porque ele expõe tudo, mas eu acho que a pessoa tem pouco incentivo para realmente cavocar nas coisas antigas e ficar revendo, a ponto de, por exemplo, como a gente era antigamente, que a fitinha verde que você via até arrebentar ela lá, a Branca de Neve, a Pequena Sereia, a Bela Adormecida, essas coisas, né? Então... E a questão da emoção compartilhada, né, que o cinema permitia, onde todo mundo quer ver aquele filme no mesmo momento, né? Então todo mundo está acompanhando a série, por mais que você diga, tem uma série nova que é legal, vou ver, mas de repente você está vendo outra, aí você não acompanha aquela, quer dizer, ficou meio desincronizado as experiências, isso perde a força, né? A força daquele, como fenômeno de massa de um filme que faz um sucesso estrondoso, onde todo mundo está vendo ao mesmo tempo, praticamente, né? Pois é. Assim, eu acho que depois de tudo o que a gente falou aqui, eu acho que a gente pode botar a culpa no jovem, ou seja, o jovem tem que acabar. Boa. Resolvido. Nisso. A minha esperança é que o tempo passa para todos. O jovem de hoje ele vai ser um cara melhor no futuro. Ou seja, envelheçam. Pessoal, só para lembrar que já está na hora de a gente terminar. Seguinte, eu ouvi dizer que um tal de Luiz Otávio, tem um Luiz Otávio aí, talvez em uma próxima reunião queira falar sobre os parques de Tóquio. Que tal, Luiz Otávio, na próxima reunião, mês de outubro, com esse mês de outubro? Podemos nos falar depois, então? Pode ser? Já fica esse teaser aqui. Ter um briefing melhor para saber o que eu mostro. Tá, beleza, a gente se fala. Mas, ou seja, fica aí o teaser. Não percam, você que está aqui ao vivo, ou você que está assistindo gravado no canal Passaporte Orlando, correto, seu Felipe? Correto. Não é? Então, não percam a próxima reunião de outubro de 2022, em que Luiz Otávio vai falar sobre os parques de Tóquio. Beleza? Tóquio ou Xangai? Você tinha falado de Xangai primeiro. Agora Quer Xangai, amigo? Sou facinho. Quer trocar? Xangai? Tá bom. Pode ser Xangai. A gente conversa. Ou seja, falaremos de Ásia. Tá legal? Gente, vamos fechar então? Beleza? Certo? Olha, mais uma vez, muito obrigado. Já a gente deu essa passada aqui pelas não notícias. Esperemos que a D23 de 2024, né, quem sabe, seja um pouco mais reveladora. E bora em frente, que mês que vem tem mais. Pessoal, obrigado, Bruno, tá? Pode falar. Bruno, posso fazer só um desabafo? Claro. Semana passada eu vi Thor. Meu Deus. Que tristeza, né? Que tristeza. É divertido, pô. E olha que eu caí, risada. depois eu vi que era o mesmo diretor e roteirista do anterior que eu já tinha achado ruim. E aí eu esqueci. Gente, Thor, especialmente, só o primeiro filme, para mim, todos os outros é ladeira abaixo. Mas vamos terminar em clima bom. Pensando em Ásia, Luiz Otávio, a Ásia, a bola está com você, tá? Pessoal, obrigado mais uma vez. Mês que vem tem mais. Valeu? Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Bom Valeu. final de semana. Tchau. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.